Quando a gente faz planejamentos de cirurgia guiada, a gente precisa, em vários momentos, linkar arquivos STL com tomografias. E você sabe como que a gente faz isso? Existem diversas formas da gente linkar o STL com a nossa tomografia. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar bem certinho quais são elas. Bom, pessoal, esse vídeo é para explicar para vocês como que a gente faz para linkar um arquivo STL com a nossa tomografia. Eu estou aqui na tela do meu computador com uma tomografia de um paciente que eu planejei. A gente já fez os implantes desse paciente, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para poder linkar esse STL inicial com a nossa tomografia. Vou minimizar então as anilhas dos nossos implantes que foram posicionados, também a visualização desses implantes. E para isso a gente vai trazer o arquivo STL desse caso. Vou clicar aqui na nossa aba de trabalho, eu separei o nosso arquivo. Vou arrastar esse arquivo então para cima, então nosso Blue Sky. Eu estou trabalhando nesse caso para mostrar para vocês dentro de um software que chama Blue Sky Plan, mas existem uma série de softwares para planejamento de cirurgia guiada e vocês podem utilizar qualquer um deles e normalmente é assim que funcionam em todos eles. Vou arrastar esse nosso arquivo para cá. Vou aqui nessa aba, ele nos solicita se o nosso arquivo é de maxila ou de mandíbula. A gente coloca como maxilar, que é o caso. Dou OK. E como aqui nesse caso a gente tem muitos dentes, tanto no STL quanto na tomografia, o software automaticamente já linkou adequadamente esse nosso modelo. Mas isso pode não acontecer em vários momentos. E eu posso fazer a movimentação. E essa movimentação desse modelo para poder linkar adequadamente, porque é importante a gente entender, se ele não linkar adequadamente, eu vou desenhar o guia em cima do meu STL e ele vai colocar o implante numa posição que não foi aquilo que eu planejei em cima da minha tomografia. Então é bem importante a gente ter esse cuidado para que ele seja colocado da melhor forma possível. E se eu quiser conferir se ele está bem alinhado, eu posso ir nessa aba dos meus cortes e com o meu screw eu ficar girando e avaliando ao redor dos meus dentes se o meu STL, que é essa linha vermelha, está bem ao redor dos dentes que aparecem na minha tomografia. Eu estou girando com o meu screw e eu estou vendo que está mais adequado possível. Então, talvez aqui um pouquinho eu poderia modificar, mas eu acredito que como está aqui já está adequado. Então, vamos pensar que ele estivesse fora de posição. Uma forma de eu movimentar o meu STL em relação à minha tomografia é manualmente. Para modificar a posição, eu vou numa aba de manipulação de modelos e eu venho aqui nessa aba de manual. Ele vai abrir essas linhas e essas flechas, esses círculos, e eu vou tirar ele de cima do meu modelo. Vamos pensar que ele não está alinhado. Ali ele tinha alinhado, eu desalinhei. Cliquei de novo no manual e o meu modelo então não está mais linkado com a visualização tridimensional dessa minha tomografia. Se eu quiser então agora passar um pouquinho de trabalho, eu posso clicar no manual e eu basicamente vou aumentar e eu vou movimentar isso em relação à minha maxila manualmente. E muitas vezes, quando eu tenho posições diferentes, eu tenho dificuldade de manualmente chegar numa posição adequada, mas é uma alternativa. Em alguns momentos eu preciso linkar esse modelo com a minha tomografia manualmente. Talvez não seja a forma mais simples, mas eu posso. Quais são as outras alternativas que ele nos traz aqui? Ele nos mostra uma aba de linkar isso com um modelo. Então, eu vou linkar isso num outro modelo. Por exemplo, se eu fiz várias etapas de planejamento, eu tenho uma etapa inicial, eu tenho uma etapa de enceramento, e eu fiz então, eu tenho esse meu modelo inicial já linkado com a minha tomografia. E eu quero trazer para a minha cena um enceramento desse caso. Eu vou lá e trago para cá, em vez de eu ter que fazer esse alinhamento diretamente no meu STL, na visualização 3D da minha tomografia, eu trago isso e eu já linko com o meu modelo, que já está na posição certa. E eu tenho coisas em comum maiores do que eu tenho com a minha tomografia. Eu tenho ali os dentes que são muito parecidos, o que vai mudar é as abas que eu inserei. Então eu utilizo isso para linkar um com o outro. Outra opção que eu tenho é por pontos. Então eu clico aqui por pontos, o nosso software ele vai abrir duas abas, onde eu tenho de um lado, vou aqui aumentar o tamanho, de um lado a minha tomografia e do outro lado o meu STL.
Então eu vou clicar em pontos que são iguais entre um e outro. E eu clico então num ponto, por exemplo, na região posterior aqui do meu modelo, com a tecla Shift clicada, eu vou marcar um ponto no meu STL da tomografia e um ponto no meu modelo. E assim sucessivamente marcando pontos que eu imagino ser iguais entre um e outro. Vamos lá, na ponta do meu dente, do meu premolar, que está mal posicionado, também no meu modelo. E assim, quanto mais pontos eu marcar que são iguais entre um e outro, mais fácil do meu software linkar o meu STL, o escaneamento que eu fiz do paciente, com a visualização tridimensional da minha tomografia. Posso marcar pontos internos também. Tudo isso faz com que esse meu alinhamento seja o mais fiel possível. Marcando na região oclusal, um ponto de um lado e um ponto do outro. E dou o meu OK. E basicamente, então, o meu software, vamos ver se isso aqui ficou adequado. Vou girar o meu screw aqui, ó. Eu consegui, então, que esse meu alinhamento fosse muito adequado, bem próximo daquilo que eu tinha automaticamente. Eu posso clicar então nessa aba também de alinhar modelos diretamente. Eu posso centralizar esse meu arquivo, esse meu modelo. Eu posso também alinhar o modelo utilizando coordenadas do DICOM, que não é muito comum porque a gente tem dificuldade de achar essas coordenadas. Eu posso clicar para ele tentar fazer isso automaticamente. Eu posso também linkar utilizando dentes, ou seja, eu marco pontos no meu STL e numa visualização de uma panorâmica dessa minha tomografia. Vou mostrar isso para vocês agora. Eu clico aqui e eu vou marcar então pontos, tanto no meu STL quanto na minha radiografia panorâmica. Vamos lá, então eu vou marcar aqui um ponto no meu molar. E se a gente pensar, isso seria menos preciso do que se eu fizesse isso tridimensionalmente. Mas às vezes eu quero linkar com uma panorâmica. Fica até mais fácil da gente fazer. Vou fazer alguns pontos. Vou marcar um ponto no incisivo central e no incisivo central da minha panorâmica. Vou modificando para o outro lado, no canino e no canino. No meu molar e no molar. Então aqui eu não consigo marcar pontos internos. Então eu dou o alinhar e aqui a gente já visualiza também esse alinhamento que a gente fez, então, entre o nosso STL e a nossa tomografia utilizando a panorâmica. Eu posso alinhar também a partir de um STL que vai ser ou foi criado da visualização tridimensional da minha tomografia. Na prática, isso funciona muito parecido com os pontos que eu marco aqui nessa aba de pontos, onde ele vai alinhar o meu STL com a minha visualização tridimensional. Mas eu vou fazer isso também para vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu clico aqui, o software vai gerar um STL, então esse STL que é da nossa, vou maximizar aqui para a gente poder visualizar. Vou maximizar aqui um pouquinho para a gente poder visualizar, e aqui ele gerou um STL, que é exatamente a partir da visualização tridimensional que eu fiz com a escala de Rauschwitz, ele já gerou um STL. Até esse STL ele é muito interessante quando a gente quer, por exemplo, fazer uma prototipagem e imprimir, porque isso aqui já é um arquivo STL. E basicamente ele vai funcionar da mesma forma, onde eu marco pontos tanto no meu STL quanto na minha visualização tridimensional. Eu clico aqui, porque esse STL foi criado a partir dessa visualização. Marco alguns pontos, e esses eu posso marcar tanto interna quanto externamente. Vou marcar pontos aqui na região molar, na ponta do meu canino que está para palatino, e na oclusal, então, desse molar, primeiro molar. Dou OK, e o software então ele vai linkar um com o outro. Como eu marquei menos pontos, olha só, a gente não conseguiu linkar adequadamente. Então aqui nessa região anterior a gente teve uma pequena variação.
aqui, ó, um pouquinho, uma variação pequena nessa região aqui. Então sempre é bom, quanto mais pontos a gente tiver, mais fácil do software conseguir linkar tudo isso. E essas são as formas de a gente fazer o alinhamento. Eu acho muito interessante a gente poder ter a maior quantidade de informações possível. Então, a gente pedir tomografias de arco completo, a gente ter escaneamentos de arco completo, porque isso facilita muito para que a gente não tenha distorção no alinhamento entre esse STL e a nossa tomografia. Quanto mais informação o software tem, mais fácil é de ele fazer isso. E aí, pessoal, conseguiram entender todas as formas da gente linkar o nosso STL com a nossa tomografia? Muitas vezes o software ele tem capacidade de automaticamente linkar um com o outro. Mas quando a gente tem uma diferença muito grande desse nosso modelo com a nossa tomografia, ou às vezes a gente tem alguns artefatos, ou também a gente tem escaneamentos parciais ou tomografias parciais, linkar esses dois arquivos fica muito difícil. O software automaticamente não consegue fazer isso. E a gente tem que dar uma ajudazinha para ele. E a gente faz dessas formas como eu falei para vocês. Se vocês têm alguma outra dúvida, escreve nos comentários. Se vocês fazem de uma outra forma, também é importante a gente crescer, evoluir, aprender juntos. Até mais!